que vem acontecendo no mundo, mas para a gente entender um pouco a gravidade disso, a gente precisa fazer um pouco do resgate histórico de como surge essa questão da semente. Há mais ou menos 12 mil anos atrás, quando todos, a espécie humana, viviam como caçadores-coletores, tudo que você encontrava que podia ser comido, né, na realidade era alimento. Então, os grãos eram uma parte desses alimentos. No momento em que o homem, ou os homens e as mulheres, perceberam que aquilo que eles comiam era a fonte da vida, quer dizer, ali era a origem do que iria se alimentar, foi descoberto então a semente, porque até então aquilo era grão. E hoje, às vezes, é meio difícil quando a gente fala com os agricultores, qual é a diferença entre a semente e o grão? Se a gente pega na questão técnica, né, dentro das legislações, a gente vai ter o que é o divisor entre a semente e o grão. Mas na prática, semente e grão é algo que a planta desenvolveu para perpetuar a espécie. É a forma de perpetuação da espécie. Na hora que o homem descobriu que aquilo que ele comia, se plantado, virava uma nova planta, e com isso ele podia multiplicar as plantas de interesse, porque quando você é só coletor, você tem que coletar o que você encontra que a natureza distribuiu de uma certa forma. E isso fazia, na maioria das vezes, que a população humana tinha que ser nômade, porque você tinha que andar constantemente procurando onde estão as plantas que você vai poder se alimentar. Na hora que você percebe que você pode trabalhar aquilo, aquela semente, e com ela multiplicar as plantas, permitiu o ser humano se fixar, porque ele pôde começar a criar num espaço de tempo mais restrito e ter à disposição a comida que ele precisava. E essa concentração da produção permitiu então que o homem vivesse com um número cada vez maior, fazer coletivos cada vez maiores, porque uma coisa é você ser nômade, que você tem que andar com grupos relativamente pequenos, pense na mobilidade, na proteção e tudo mais. E aí, a partir do momento que o homem começa a fazer agricultura, o homem permite que nós sejamos hoje a civilização que a gente conhece. Se todos nós estamos aqui com as diferentes profissões, nós estamos aqui porque em algum momento o homem descobriu a semente. Porque aí vieram todas as outras profissões que puderam surgir a partir do momento que nem todos precisavam ser caçador-coletor. Você podia plantar, armazenar o alimento e podia com isso várias pessoas viverem durante um período só comendo. E aí foram desenvolvendo outras habilidades, outras profissões e foram surgindo, e aí a humanidade chegou onde chegou. Então, se hoje nós somos a civilização que conhecemos, eu considero que a base disso tudo é a semente. E aí, quando a gente fala de semente, a partir do momento que o ser humano começou a fazer esse processo de plantar e colher semente, iniciou-se o processo de melhoramento vegetal, melhoramento no sentido que a gente conhece. Por quê? Todo agricultor é um melhorista, ou pelo menos era. Porque a base, quem estuda na genética, estuda melhoramento, a base da seleção de tudo é a seleção massal. O que é uma seleção massal? Eu tenho uma população de plantas, eu escolho aquelas plantas que têm a característica que me interessam, e aquelas que têm essa característica eu tiro semente delas. Eu não vou tirar semente de uma planta que tem uma característica que eu não gosto. E aí, logicamente, essas características selecionadas estão relacionadas a, pode ser gosto pessoal, pode ser questão de religiosidade, adaptação climática, porque a gente tem que lembrar que quando o ser humano começou a colher semente, ele continuava se locomovendo de uma região para outra, e muitas vezes a semente que ele colhia num lugar não ia nascer em outro.
e aí ele começa a fazer uma seleção também em função de adaptação a uma determinada região. Então, esse processo de melhoramento, se a gente fosse multiplicar aqui, teríamos que usar uma calculadora científica para fazer isso. Cada um dos agricultores, cada um dos homens que produziu, sendo melhorista ao longo desses 12 mil anos aproximadamente, quanto melhoramento foi feito nas sementes? Se hoje nós temos a diversidade, ou pelo menos tínhamos, se deu a esse esforço, esse trabalho que permitiu que as plantas espalhassem pelo mundo. E hoje a gente consome, certamente em todos os países, mas no Brasil particularmente, uma quantidade enorme de espécies que não são espécies nativas daqui. Se não tivesse existido essa atividade de agricultura, de seleção de plantas e tudo mais, todos nós estaríamos comendo até hoje só aquilo que fosse nativo daqui e que, consequentemente, teríamos uma dieta muito mais limitada. Então, esse processo de melhoramento, esse processo de diversificação, ele foi a base para a gente chegar na situação que chegou, que conseguiu chegar dentro da civilização. Só que, a partir de umas décadas para cá, a gente começou a ter um processo que é um processo de reducionismo do material genético disponível para a agricultura. Eu trouxe aqui que eu acho que é um documento histórico, os mais antigos provavelmente vão lembrar bem dessa capa. Esse livro aqui, do Pat Mooney, O Escândalo das Sementes. Ele escreveu em 1979, ele é um pesquisador canadense, participou de uma comissão organizada de alto nível para discutir, isso nos anos 70, o que estava acontecendo em relação às sementes no mundo. A perda da variabilidade genética, a perda de material genético que estava acontecendo no mundo e que essa concentração era extremamente perigosa, nos dois sentidos. Perigosa pela perda da autonomia pelos agricultores do seu material genético, de materiais genéticos adaptados, e a concentração na mão de poucas empresas de algo que é fundamental para a vida, que é o alimento. Porque quem domina a semente, domina o alimento. Essa preocupação e tudo que ele levanta nesse livro, no Brasil essa edição foi feita em 87, o original foi em 79, mas no Brasil foi publicado em 87. Na época a gente trouxe o Pat Mooney ao Brasil, era a época dos EBAs, né? Quem é mais antigo participou de algum EBA, que eram os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa. Nós trouxemos o Pat Mooney aqui, fizemos uma discussão com ele, e essa era uma grande preocupação. Bom, eu fiz esse rodeio todo para falar das sementes orgânicas, que é o principal da mesa da discussão aqui. Por que é tão importante a gente discutir e criar mecanismos para podermos ter sementes orgânicas? O principal não é que ela seja orgânica no sentido de ser produzida no sistema orgânico de produção. O principal é que sejam sementes apropriadas para os sistemas orgânicos de produção. Porque aquilo que eu falei da gente ter cada agricultor fazendo uma seleção, nós tínhamos as pessoas fazendo seleções de sementes que respondiam ao seu manejo, ao seu sistema produtivo. A partir do momento que as sementes começam a ser dominadas pelo interesse comercial mais do que pelo interesse social, a gente começa a perder essa adaptabilidade de material genético a cada uma das realidades. E começa a haver uma simplificação. E aí o agricultor passa a ter que plantar o material que está disponível no mercado, e não mais o material que seria o melhor para o seu sistema. Isso, então, é a parte mais grave. Por quê? Como houve uma hegemonia nas últimas décadas, com todo o processo da Revolução Verde, houve uma hegemonia no sentido de uma agricultura com uso intensivo de insumos, chamados insumos modernos, que são os adubos químicos, os agrotóxicos e tudo mais,
Logicamente, a seleção feita de material genético para ir para o mercado foi para esses sistemas, para responder a esse tipo de manejo. Então, o que se passa hoje é que a maioria dos produtores orgânicos tem que trabalhar com sementes que foram melhoradas para responder ao adubo químico. E na hora que ele faz uma adubação orgânica, a resposta não vai ser a mesma. Só para vocês terem uma ideia, como é que se planta? Quando você pega uma plantadeira, hoje o ministro Roberto Rodrigues falou aqui de plantadeira de não sei quantas linhas e tudo mais, como é que é o plantio com adubo químico? Você bota a semente e um pouquinho abaixo e ao lado vai o adubo. O que isso representa? Que a planta pode ter um sistema radicular bem restrito, porque a comida está na boca dela. É quase como se ela estivesse recebendo alimentação venosa. Ela não precisa expandir a raiz para encontrar seu alimento. Agora, na produção orgânica, que a gente entende que o que eu tenho que alimentar não é a planta, é o solo, e a consequência de um solo vivo e nutrido, eu vou ter plantas sadias, plantas mais nutritivas, essa planta precisa ter um sistema radicular que vá longe, porque ela tem que ir buscando a comida dela num espaço maior. Então, essa faz uma grande diferença, porque se na seleção genética que eu fiz, eu preciso de uma planta que responda bem ao adubo químico, ela pode ser uma planta que tenha uma baixa característica genética de emitir muita raiz, porque ela não precisa disso. Eu estava conversando outro dia com um pesquisador da Embrapa Hortaliça, o Chico Vilela. Ele falou: Rogério, nós temos certeza que para a agricultura orgânica a irrigação com gotejamento não é indicada. Temos que fazer microaspersão e não gotejamento, porque o gotejamento funciona muito bem para uma planta que vai ter um sistema radicular pequeno e que vai se alimentar numa área restrita, porque a água também está numa zona mais restrita. Então funciona muito bem para uma fértil irrigação, porque, de novo, é como se estivesse fazendo alimentação na veia. Mas se eu tenho plantas que o que eu fiz foi melhorar o meu sistema como um todo, meu solo como um todo, eu preciso de plantas que expandam a raiz. Se eu jogo água só pertinho da planta, ela não vai ter incentivo para expandir a raiz. Então são tudo lógicas diferentes que quando a gente fala de produção orgânica a gente tem que pensar. Então o desafio grande que a gente tem para provocar esse começo da discussão que a gente vai fazer aqui, ouvir muitas pessoas que estão envolvidas com isso, é que não é simplesmente discutir que nós queremos pegar algumas cultivares que estão no mercado e transformar em sementes certificadas orgânicas. Esse não é o desafio. Esse poderia ser até um desafio mais simples. O grande desafio é como é que a gente desconstrói a centralização do domínio do material genético, para que a gente possa, de fato, ter material genético que interesse a esse sistema de produção. E aí eu volto ao que foi que eu falei que era a origem lá. É que nós temos que entender a grande diversidade que nós temos. A semente de hortaliça que serve aqui para a Baixada não é a mesma semente que vai servir para quem está aqui na Serra de Friburgo. E olha que nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Imagina quando a gente fala desse Brasil monstruoso, quanta diversidade nós precisamos para ter materiais mais apropriados, mais adequados para atender essa realidade. Isso, quando a gente pensa desse jeito, a gente fala: caramba, nosso desafio é monstro, nosso desafio é enorme. Então a gente precisa que todos comecem a se conscientizar disso. E todos que eu falo não são só os agricultores, porque os agricultores muitas vezes estão lá no campo, com pouca condição de se comunicar com todo mundo e mostrar que isso é algo que nós precisamos. Nós precisamos valorizar esse material genético, criar mecanismos, porque ao longo dos anos nós fomos criando legislações cada vez dificultando mais esse processo da semente própria e de valorização desses esforços por ter sementes adaptadas localmente, adaptadas regionalmente, adaptadas culturalmente. Então a gente tem muita coisa para fazer nessa área e eu acho que a gente está começando a dar bons caminhos. A gente veio num processo em que a gente só via coisa como o Pat Murray levantou, só cada vez mais concentrando, reduzindo, parecendo que o caminho estava ficando cada vez mais fechado.
mas a gente começa a ver uma série de iniciativas, movimentos, grupos de agricultores, entidades que estão envolvidas com produção orgânica, entrando nessa questão e discutindo o seguinte: nós temos que jogar esse jogo, nós temos que conhecer as regras do jogo, do jeito que estão colocadas, para que a gente possa saber como é que a gente vai enfrentar isso, como é que nós vamos criar. Muitas vezes nós vamos ter que jogar o jogo com as regras que estão aí, para que a gente possa conseguir alguns avanços. E aos poucos, gradativamente, tentando fazer uma correção desse processo. Então, é um desafio enorme, mas ao mesmo tempo é um desafio lindo, né? É um desafio fantástico da gente trabalhar para isso. E aí eu volto a falar o porquê da importância da população urbana. E não ser só uma luta e um movimento dos agricultores. Porque muitas vezes o material mais adaptado não é o material que nós fomos induzidos a entender que aquele é o bom. Muitas vezes por questões puramente estéticas. Eu lembro que uma vez, voltando de novo à experiência da Embrapa Hortaliça lá em Brasília, eles fazem experimentos checando várias cultivares que estão no banco de germoplasma ativo lá do CNPH, e eles fizeram um teste com variedades de pimentão. E tinha uma variedade de pimentão fantástica, que não aparecia doença, rústico, não sei o quê. Foram ver, por que esse pimentão não foi para o mercado? Ah, porque o fruto é quadrado. Ele não tem o formato que o mercado quer. Então foi largado, escanteado. Então aí mostra como que nós temos que desconstruir conceitos que muitas vezes nos colocaram que o estético, a aparência, tem mais valor do que a qualidade nutritiva, mais valor do que a viabilidade de produzir de uma forma mais limpa, de uma forma melhor para todos, para a natureza, para quem está produzindo. Então é muito importante que a gente se liberte um pouco desses conceitos do que é o bom, o que é o bonito, né? Na hora de fazer o consumo, na hora de comprar os produtos, porque isso certamente vai estar associado muitas vezes a ter um material mais rústico, um material que pode ser produzido com mais facilidade, com menos impacto ambiental, com menor dependência de recursos não renováveis. Então é um esforço que não pode ser um esforço só dos agricultores, tem que ser um esforço de toda a sociedade para que a gente de fato possa ter uma outra perspectiva de reverter esse caminho que a gente vem trilhando nos últimos tempos. Então isso era só para dar uma iniciada aqui na discussão, provocar um pouco do trabalho. Agradeço aí a oportunidade da gente estar aqui.